aula número 6 e essa aula é sobre estequiometria. Então vamos lá? Estequiometria é o cálculo da quantidade das substâncias envolvidas numa reação química. Este é feito com base nas leis de reações e é executado, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. Nas reações químicas, as substâncias reagem entre si, originando produtos em proporções específicas. Desse modo, é possível calcular quanto de produto será formado ou o rendimento dessa reação, se quisermos determinar rendimento. Podemos também calcular quanto deverá ser utilizado de reagente. A estequiometria, a base dela, é determinar se eu quero tanto de produto, quanto de reagente eu preciso. Ela é muito semelhante a uma massa de bolo, fazer uma receita de bolo. Então a química tem que ser vista em questões proporcionais. Então se eu quero um bolo, então eu vou usar a quantidade de ingredientes para um bolo. Se eu quero 5 bolos, eu vou usar a quantidade de ingredientes para 5 bolos. É isso que nós temos aqui na estequiometria. É determinar a quantidade de produto e a quantidade de reagente. Então, se eu quero fazer 5 litros de determinada substância, eu vou ter que saber quantos de reagente eu vou ter que utilizar. Quantos litros, quantas gramas, quantos mols. Isso sempre vai significar uma quantidade. Então, isso é estequiometria. É saber previamente quanto eu vou produzir, quanto eu preciso. Isso é muito utilizado nas indústrias. As indústrias elas não produzem a mais, elas já produzem uma quantidade exata. E isso é feito a partir da estequiometria. Por meio dos cálculos estequiométricos é possível fazer essas e outras relações específicas. Mas antes de tudo, precisamos conhecer as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. E essas proporções são dadas pelas fórmulas moleculares, percentuais, mínimas ou empíricas. Além disso, a base dos coeficientes de qualquer reação são as leis ponderais. Aqui vamos conhecer ou reconhecer essas leis ponderais. A primeira lei ponderal é a lei da conservação da massa. Num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Para simplificar, vamos voltar à massa de bolo. Se eu tenho 1 kg de ingredientes, eu vou ter que esperar no final 1 kg de bolo pronto. Porque essa massa ela é proporcional. Eu não posso criar uma quantidade de massa do nada. Ela tem que vir de algum lugar. E eu tenho essa relação também na química. Se eu tenho uma quantidade de reagente, essa quantidade em massa ela tem que ser igual à quantidade em massa dos produtos. Então, se eu tenho 20 gramas de uma substância, vou somar com mais 20 gramas de outras substâncias e vou obter um produto, ele tem que ter total 40 gramas. É sempre assim, ele tem que ser equivalente. Se eu coloquei 30 no início, eu tenho que ter 30 no final. Isso é o que fala a lei de conservação de massa. Vamos à próxima, que é a lei das proporções constantes. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Aqui tem um pouco a ver com a fórmula molecular. Imagina a fórmula molecular da água, é o H2O. H2O. Essa quantidade é até uma quantidade mínima, que aí a gente chama de massa molar ou massa molecular. Depende da ocasião e do que estamos trabalhando. Então, a massa molecular é a massa de uma molécula. H2O, por exemplo, tem a massa de 18 gramas por mol. Isso é uma proporção constante. Então, sempre que eu falar da massa molar da água, ou seja, a massa de 1 mol, é sempre 18. Essa relação serve para todas as substâncias. Eu sempre vou ter um valor para ela. Claro que não vai ser 18, 18 é para a água. Mas aí, se for outra substância, ele vai ter outro valor. Outro exemplo, ácido sulfúrico, H2SO4. Ele tem a massa molar de 98 gramas por mol. Sempre que for ácido sulfúrico,
vai ter 98 gramas por mol. Então essa é uma lei da proporção constante. E por fim, eu tenho a lei volumétrica de Gay-Lussac, que ela nos fornece uma importante informação. Se a pressão e a temperatura ela não mudar, o volume dos gases participantes de uma reação tem entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então essa é a relação de volumétrica, volume de Gay-Lussac. Vamos a um exemplo. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para formar 12 mols de gás carbônico? Considere a reação de combustão completa. A primeira coisa a se fazer é definir a equação. Aqui ele me falou que é uma equação de combustão e falou que ela é completa. Quando ele fala isso, ele está me dizendo que ela vai produzir dióxido de carbono, que é o CO2, e água. São os dois produtos de uma combustão completa. Isso sempre é assim para uma combustão completa. Se é uma reação de combustão, ou seja, eu vou queimar, eu preciso de um comburente. O nosso comburente é o gás oxigênio. E aí nós vamos montar a nossa equação. Essa é a equação montada. Tudo que está antes da seta são os reagentes, tudo que está depois, produto. Eu tenho a primeira molécula aqui, é a molécula de etanol, que é o álcool etílico, composta de 2 carbonos. A segunda molécula é o gás oxigênio, o nosso comburente. Então vamos queimar o etanol com o gás oxigênio. E nisso nós vamos produzir uma quantidade de dióxido de carbono e uma quantidade de hidróxido de hidrogênio, que é a água, na verdade. Então aqui nós temos a nossa equação montada. Observe que ela já está balanceada, então eu já tenho os valores de coeficientes aqui. Eu tenho os coeficientes aqui no primeiro caso, que vale 1, não apareceu, mas vale 1. O 3, o 2 e o 3. Essa é uma equação balanceada, então eu não preciso fazer o balanceamento, ela já está pronta. Agora vamos voltar à questão. Ele me disse que eu tenho uma quantidade de 12 mols. 12 mols de gás carbono. Então aqui eu tenho o gás carbono, também pode ser chamado de dióxido de carbono. Na nossa equação, ela traz o 2. Então nós vamos utilizar esse 2 aqui. Esse 2 é da equação. Ela pergunta, considerando a reação completa, mas ele quer saber quanto de álcool etílico. O álcool etílico, o etanol, é essa primeira aqui. A gente sabe que a relação dele é de 1. Então vamos colocar aqui que é 1, que é o coeficiente dela. Aqui nós estabelecemos a relação de 1 para 2. Por que de 1 para 2? Eu tenho 1 mol, esse número aqui a gente coeficiente também pode relacionar o mol, 1 mol de etanol para 2 mols de dióxido de carbono. E agora essa relação ela vale para sempre aqui nessa equação. Ele me deu uma quantidade, 12 mols de gás carbônico. Ele quer saber, aqui, no mesmo lugar do gás carbônico, por 12. É 1 para 2 e 12 para não sei quanto. Vamos colocar x. E aqui eu vou ter nossa regra estabelecida. 1 para 2 e 12 será quanto? Quando eu tenho isso, é uma regra de 3. Sempre na regra de 3 começa naquilo que é a letra, que no nosso caso é o x. E o x tem que multiplicar cruzado, então vai ser x vezes 2. X vezes 2, 2x. Fez um lado dessa equivalência, dessa regra de 3, coloca a igualdade. Colocou a igualdade, faz o outro. Então o outro é 12 vezes 1. 12 vezes 1, 12. Agora eu vou resolver. O que multiplica de um lado, passa do outro lado, dividindo. Então vai ficar x igual a 12 sobre 2. 12 sobre 2, 6. Então o valor do x é 6. Então eu vou dizer o seguinte. Quando eu tenho 1 mol de C2H6O, que é o etanol, ele produz, segundo a equação, 2 mols de CO2. Quando eu tiver que produzir 12 mols de CO2, eu vou necessitar de 6 mols
de C2H6O. É isso que a gente descreveu. E aqui eu tenho uma lei de proporção definida entre essas quantidades de número de mols. Mais adiante, a gente vai utilizar também gramas. Se eu tenho uma quantidade de gramas desse reagente, eu vou ter tantas desse produto. E aí por diante. Mas isso deixa para uma próxima aula. Essa foi a nossa aula de número 6. Nela trabalhamos introdução à estequiometria. Não se esqueça de colocar as suas atividades em dia se você tem alguma atividade atrasada. Até a próxima aula, bons estudos!